Boa noite, gente. Só conectar. Prontinho. Oi, Ariane, boa noite. Boa noite, doutor Arthur, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Então tá bom. Bom, primeiro muito obrigado, né, por ter aceitado aí de bate-pronto o convite para falar um pouquinho aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Prazer. Agradeço bastante mesmo, porque é sempre muito importante. Eu quis fazer isso, né, no mês da conscientização do autismo. Foi a primeira vez, né, um projeto, a página aqui que eu criei, ela já existe desde 2019, pouco depois que eu tive o diagnóstico do Breno, mas aí, pela primeira vez, eu falei, bom, me encorajei aqui, baseado num projeto de uma outra amiga, e falei, vamos lá, vamos falar um pouquinho de autismo, pelo menos para as pessoas que estão aqui, né, que a maioria que segue a página são pessoas que eu convivo, são pessoas que passaram aqui pela nossa vida de alguma forma, seja na escola, seja terapeutas, familiares, amigos, né? E Uhum. depois foi se estendendo um pouquinho, claro, para outras pessoas que acabaram, de alguma forma, querendo saber, conhecer, né? Eu tento ajudar sempre que eu posso, sempre que eu consigo, daquilo que eu sei, ou daquilo que eu vivi, pelo menos. Então, esse é o principal objetivo aqui, né, da página e de ter convidado as pessoas que eu convidei para fazer uma live. Então, de fato, trazer um pouco de conhecimento aqui para as pessoas e conseguir ajudar de alguma forma, né, mesmo que pouquinho, fazer um pouco pelas pessoas aí, de conscientização, mas também de conhecimento, porque muita gente está chegando pela primeira vez nesse mundo e eu já cheguei pela Sim, primeira vez e eu sei como é difícil, né? então, legal. Então, Bacana, parabéns pela iniciativa. então é isso, mas queria começar pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho de você, sua formação, sua experiência aí, contar um pouquinho de você para o pessoal antes da gente falar de fato sobre o autismo aqui. Tá bom, tá jóia. Então, eu sou psiquiatra, né? Sou médico, psiquiatra de formação, fiz psiquiatria da criança e do adolescente. Minha formação, então, residência foi lá em Belo Horizonte. E lá também é onde eu fiz mestrado e doutorado, né, na área de neurociências, mas até meu mestrado e doutorado não teve a ver com autismo, foi até no outro extremo da vida, né, foi relacionado com Parkinson. E aí, logo depois, quando estava terminando o doutorado, a UFMG abriu o concurso para professor, não tinha professor de psiquiatria infantil na época na UFMG, e eu entrei como professor, né, onde eu fiquei lá, então, como professor por 7 anos, aí fui responsável, então, por estruturar a residência de psiquiatria da infância e adolescência, montar os ambulatórios especializados, inclusive o ambulatório de autismo do Hospital das Clínicas da UFMG, enfim, né, me envolvi com outras atividades lá, né, de coordenação de pós-graduação em neurociências, orientei mestrado, doutorado também lá na UFMG, né, até que por razões aí, né, das crises da universidade, é essencialmente isso, para resumir a história, né, resolvi seguir outros rumos profissionais, e aí terminei indo para a indústria farmacêutica, né, Ariane, que foi onde a gente conheceu, né, Sim. então fiquei um bom tempo aí, uns 4 anos, lá no Grupo NC como gerente de pesquisa clínica, envolvido lá depois com todas as atividades lá da pesquisa clínica, e aí, desde meados do ano passado, então, que aí mudei, então, estou em uma outra farmacêutica, né, a Hypera, envolvido com, então, inovação e desenvolvimento de negócios, é onde eu estou agora. Tá. Então, resumidamente, é essa aí a minha história profissional, né?
E eu que te conheci numa empresa, não sabia até então que você também clinicava aí. E como que é, assim, você nunca parou de trabalhar na parte clínica? Nunca parei, nunca parei. A minha atividade clínica sempre foi muito intensa, né? Tanto na época, então, residência, paralelamente ali a mestrado e doutorado, e depois quando, mesmo como professor, apesar que minha atividade em consultório era pequena, né? Porque ficava inteiramente dedicado lá na universidade, mas como eu estava muito envolvido com a residência em psiquiatria, então eu via ali os pacientes de todos os residentes que estavam atendendo, né? Então era um volume muito grande de pacientes que terminavam por ficar sendo, pelo menos, corresponsável por eles, né? Então, uma atividade clínica muito intensa. Mas minha atividade de consultório, ela era pequena, né? E aí depois, quando também mudei de atividade e fui para o mundo corporativo, né? Aí mantive a atividade de consultório pequena também, né? Então atendo ainda em consultório, né? Mas volume pequeno. É o que eu gosto de fazer. Sim. E é que, na verdade, é muito bom, assim, pelo menos eu sempre escutei, né, as pessoas que fazem medicina falar que gostam ainda de continuar fazendo alguma coisa clínica exatamente para não perder esse contato com os pacientes, né? Então, Sim, sim. É, a maioria sim. Uns poucos eles deixam de a vez, medicina. né? É. E, geralmente esses que deixam são pessoas excepcionais, viu? Eles são tão bons que eles, né, foram fazer outra coisa Sim, sim, melhor, né, do que a sim, medicina, né? é É. verdade. Mas tá certo. E aí, acho que o meu primeiro contato com você, assim, falando de autismo, foi falando do Breno lá, né, quando a gente trabalhou junto. Então, foi exatamente te explicando, né, o caso dele, pedindo ajuda e etc. E foi aí que você me contou que você também tinha, né, pacientes ainda atendendo aí clinicamente, que você tinha pacientes autistas e que, além de tudo, né, um adendo aqui para todo mundo, né, o quanto eu sei também que vocês, médicos na área corporativa, pesquisam, estudam sobre tudo, né, que tem, lógico, que não necessariamente só sobre autismo, mas vocês estão sempre muito aprofundados nas pesquisas, né? Então, mas independente disso, você já tem essa parte clínica também. E aí, começando o assunto aqui de autismo, eu já queria falar um pouquinho, aproveitando que a gente está aí no mês da conscientização, como o doutor poderia explicar assim para a gente, para todo mundo que está aqui, o que é o TEA, né? O transtorno do Aham. espectro autista, que às vezes a gente resume ainda como autismo, né? E é a mesma coisa na prática. O que ele é e quais são os sintomas, de fato, sinais, né? Que aparecem no consultório, que aparecem, enfim, que as famílias geralmente falam Sim. e que você conhece aqui para divulgar com a gente. Não, legal. Legal. Bom conversar, conversar sobre isso, né? Que aí a gente já alinha, então, algumas coisas. Porque há muita confusão mesmo sobre o conceito de autismo, né? Porque é um conceito que ele mudou ao longo do tempo, né? E muito do que foi passado, então, sobre o que é o autismo, transmitido pela mídia leiga, né? Pela também mídia cinema, enfim, a gente via aí nos filmes, né? Eram casos, de forma geral, assim, muito paradigmáticos, assim, de autismo. E que, na verdade, nem era só autismo, né? Porque também é isso que eu vou comentar, né? O conceito ele evoluiu ao longo do tempo, né? Ele veio sendo lapidado ao longo do tempo e alguns problemas de desenvolvimento que no início estavam atrelados ao conceito de autismo, eles foram ficando pelo caminho, né? Quero dizer, antigamente existia então alguns diagnósticos, né? Que eu costumo dizer que eram diagnósticos meio guarda-chuva para transtornos de desenvolvimento, em que dentro desse diagnóstico tinha um tanto de problema de desenvolvimento dentro dele, né? O nosso desenvolvimento, quando a gente nasce, né, a gente vai então crescendo, a gente vai desenvolvendo várias habilidades, né? Habilidade de coordenação motora grossa e fina, habilidade de linguagem, as habilidades intelectuais, habilidade então de socialização, habilidade de controle esfincteriano, anal, vesical, né? E muitas vezes existiam alguns diagnósticos, então, que ele era guarda-chuva. Era um tanto de problema de desenvolvimento dentro dele, né? Como retardo mental, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, termos muito genéricos, assim, que tinha um tanto de problema dentro. Em certa medida,
o diagnóstico de autismo, ele era guarda-chuva. Havia alguns problemas de desenvolvimento também dentro deles. É por isso que quando a gente lembra, então, desses casos, então, antigos de autismo, eram casos muito graves, né? Geralmente associados à deficiência intelectual, meninos que não falavam, né? Meninos que eram completamente isolados, né? E isso que veio mudando ao longo do tempo, né? Então, o conceito ele veio sendo lapidado e a tendência atual é de que cada problema do desenvolvimento, ele receba o seu diagnóstico específico e que evite-se, então, esses diagnósticos guarda-chuva, né? Então, se tem um problema do desenvolvimento da coordenação, transtorno do desenvolvimento da coordenação. Se tem um problema do desenvolvimento de linguagem, atrasou a linguagem, né? Não falou no marco que era esperado, transtorno, transtorno de linguagem, né? O pessoal da fonoaudiologia fala de distúrbio específico da linguagem, né? Se atrasou o desenvolvimento intelectual, deficiência intelectual. Se atrasou o controle esfincteriano anal, vesical, né? Então, encoprese, incontinência urinária, enurese, né? Então, para cada problema, então, do desenvolvimento, deveria ter o seu diagnóstico. E se houvesse um problema, então, um atraso no desenvolvimento das habilidades sociais ou sociocomunicativas, né? O diagnóstico para isso seria, então, o autismo. Né? Poderia ter outro nome, poderia ter, então, um transtorno do desenvolvimento social, transtorno do desenvolvimento sociocomunicativo, né? Mas, por enquanto, é autismo. Mas ainda tem uma certa confusão conceitual, porque o autismo, o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, né, então, atualmente, ele ainda é um pouquinho guarda-chuva. Ele não é só, então, um problema do desenvolvimento das habilidades sociocomunicativas. Dentro dele tem um balaio de gato, que é o domínio comportamental, né, que é as estereotipias, insistência na mesmice, as alterações sensoriais. O atraso na fala, né? Porque é uma coisa que está dentro Não, do DSM. não. O atraso na fala, Da não. comunicação, na verdade. É a comunicação não verbal, mas o atraso na fala não. O atraso na fala, ele fazia parte disso, para você ver justamente como que era esse diagnóstico guarda-chuva. No DSM-4, né, o DSM é o manual diagnóstico da Academia, da Associação Americana de Pediatria, de Psiquiatria, Associação Americana de Psiquiatria. O DSM, então, é o manual diagnóstico deles, né? Na quarta versão, né, o DSM-4, no conceito de autismo, então, lá dentro estava um atraso de linguagem. Era obrigatório, então, de ter tido um atraso de linguagem. Não precisava o atraso da linguagem estar presente, né? Mas ele tinha que ter estado presente em algum momento do desenvolvimento. Mas o que se viu é que isso é um problema do desenvolvimento diferente, isso é um problema do desenvolvimento separado. Ele pode até ocorrer junto, com frequência até acontece junto, porque os problemas do desenvolvimento com frequência eles acontecem juntos. De forma geral, não especificamente só o de linguagem. Né? Transtorno de desenvolvimento tem uma tendência de ocorrer com uma frequência bem elevada. Mas são problemas separados. E eles podem estar presentes juntos ou não. Né? Então, por isso que aí no DSM-5, a versão atual então do manual diagnóstico, essas coisas elas foram separadas então. Então, se atrasou a linguagem, isso é uma coisa, se atrasou desenvolvimento sociocomunicativo, isso é outra coisa, né? Inclusive, tem um diagnóstico novo no DSM-5, né, que é o transtorno da comunicação pragmática. Ele é praticamente a mesma coisa do autismo, mas nunca houve um histórico no desenvolvimento daquela criança, né, desse domínio comportamental. Então, se uma criança ela tem um atraso no desenvolvimento sociocomunicativo, mas ele nunca apresentou estereotipias, insistência na mesmice, interesse anormal na intensidade no foco, ou as alterações sensoriais, não é transtorno do espectro do autismo, é transtorno da comunicação pragmática, né? Isso possivelmente está sinalizando de que talvez em uma mudança no futuro haja uma modificação mais radical aí do diagnóstico, né? Quem sabe até acabando com o diagnóstico de autismo, né, para chamar uma coisa que tanto tem muito menos estigma, quanto dá um sentido muito mais prático para a coisa, que é transtorno do desenvolvimento social, sociocomunicativo, né? Essa seria a ideia. Eu já ouvi falar nessa linha que o doutor comentou, de mudar no futuro. Eu já ouvi alguns especialistas de autismo dizerem que, num futuro, realmente, a tendência é que se fale, por exemplo, até mais de diagnósticos de doenças raras, né? Porque às vezes o autismo está relacionado, não é só o autismo, né? Ele tem várias outras coisas envolvidas, doenças genéticas e etc, né? Síndromes e etc, que hoje a gente conhece pouco, talvez, né? E que aí cada vez mais a gente fosse entrando num diagnóstico mais detalhado, ao invés de ter esse global, né? Porque o do autismo, como o doutor comentou, ainda é global, né? Ainda engloba várias coisas. Eu acho que pode avançar
bastante nessa questão mesmo, né, com relação aos diagnósticos etiológicos, mas aí eu acho que é uma outra confusão conceitual aí, viu, Ariane? Porque uma coisa não exclui a outra. Então, digamos que nós temos dois níveis de diagnóstico, que seria um diagnóstico etiológico, né, ou sindrômico, enfim, e um diagnóstico desenvolvimental. É engraçado que muitas vezes a gente até atende alguns pais, né, que aí eles chegam dizendo, poxa, ninguém nunca deu um diagnóstico para o meu filho. Não, ele recebeu o diagnóstico, só que os diagnósticos eles foram diagnósticos desenvolvimentais, diagnósticos sobre o desenvolvimento. Nunca recebeu um diagnóstico etiológico, que realmente, na maioria dos casos, a gente, pelo menos com o que a gente tem hoje de avanço da ciência tecnológica, a gente não consegue diagnosticar mesmo. A gente não diagnostica a etiologia desses atrasos, na maioria desses atrasos de desenvolvimento, né? Mas o diagnóstico de desenvolvimento a pessoa tem. É difícil ela ficar, então, sem esse diagnóstico do desenvolvimento, né? E o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo seria nesse nível de diagnóstico, né? Do diagnóstico do desenvolvimento. Então, tanto o transtorno do espectro do autismo, como o transtorno de linguagem, transtorno da coordenação motora, deficiência intelectual, né? Tudo isso está nesse nível de diagnóstico. E eles convivem perfeitamente com um diagnóstico etiológico, sindrômico, são diagnósticos diferentes. É plenamente possível de um menino ele ter síndrome de Down e deficiência intelectual, transtorno do espectro do autismo. Uma coisa, ela não exclui a outra, né? Sim. Não exclui. Muito comum, inclusive, né? Muito comum. São diagnósticos que convivem perfeitamente porque eles estão falando sobre coisas diferentes. Um diagnóstico, então, está falando sobre desenvolvimento, o outro está falando sobre outras características ali, né, genéticas da criança. Né? Então, mesmo que avance nesse sentido de doenças raras, que eu acho que é provável que isso aconteça, isso não exclui, então, a possibilidade de um menino manter o diagnóstico de autismo. Né? O meu ponto, assim, que deve mudar por questões conceituais mesmo, né? Por questões, então, possivelmente de estigma, né? De dar sentido mais prático para os profissionais de saúde, muito mais nesse sentido do que nesse sentido assim, de avanço da etiologia, né? Sim. Do autismo. E o doutor comentou já aqui um pouco, né, dos sinais mais comuns de autismo quando comparou aqui, né, os transtornos e tudo mais. Teria mais algum, assim, que, em resumo, queria relatar? Pode repetir a pergunta, Ariane? Não sei se eu entendi. Sobre os sinais do autismo. Você comentou quando já falou da diferença dos diagnósticos, mas teria mais alguns que você queira relatar e que geralmente nos pacientes que você chegou a atender, que são mais comuns, de repente, de chegar, de fato, como reclamação dos pais, né? Como a observação dos pais aí? Assim, basicamente assim, eu mencionei, na verdade, que o autismo ele é, então, um atraso do desenvolvimento sociocomunicativo, né, que aqui o comunicativo se refere à comunicação não verbal, não é a comunicação verbal, e o balaio de gato, né, que eu falei ali brincando, né, que se refere, então, a estereotipias, interesses anormais na intensidade no foco, insistência na mesmice e alterações sensoriais, hiper ou hipossensibilidade, né. Esse balaio de gato, né, curiosamente, ele é o que mais chama a atenção das pessoas leigas, inclusive de profissionais de saúde, que não têm tanta familiaridade. É super comum, né, de porque um menino ele tem estereotipias, né, às vezes anda na ponta dos pés, né, aí encaminha então para avaliação achando que tem transtorno do espectro do autismo, né. E é um equívoco isso, porque da mesma forma, essas coisas elas podem acontecer separadamente, perfeitamente, né, uma coisa não significa a outra, e na maioria das vezes, esses quadros, né, esses comportamentos, né, de estereotipias, né, que muitas vezes chamam a atenção dos leigos, eles não têm importância clínica nenhuma. São insignificantes. Assim, qual que é o prejuízo que isso está trazendo para a criança? Para falar a verdade, nenhum. Então tá bom, então não tem relevância clínica nenhuma, mas ele chama a atenção das pessoas, né? E isso é o menos importante. Tanto é menos importante para o diagnóstico de autismo que ele não precisa estar presente para o diagnóstico de autismo. Então, conceitualmente ainda, né, ele tem que ter estado presente na história do desenvolvimento, mas ele não precisa estar presente no momento, né? Isso cria uma outra confusão conceitual, inclusive, né, porque você pode ter duas crianças clinicamente idênticas. Uma vai receber o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo e outra vai receber o diagnóstico de transtorno da comunicação pragmática. E a única diferença entre elas é que quem recebeu o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo lá atrás teve uma estereotipia, por exemplo. Ou seja, é uma coisa que não faz muito sentido, né?
Então é uma outra confusão conceitual que por isso que pode ser que no futuro ajeitem essa confusão, né? Sim. Mas no que se refere, então, ao desenvolvimento sociocomunicativo, né? Então, mais especificamente com relação à socialização, o que a gente presta atenção, então, em uma pessoa, né? Vou falar pessoa para não pensar só nas crianças, né? Mas na criança, no adolescente, no adulto, no idoso, com relação ao desenvolvimento social. Então, vou comentar algumas coisas sobre isso. O que vai mudar, então, nessas idades é a complexidade desse comportamento, né? Mas, essencialmente, é o que a gente espera de ver com relação ao desenvolvimento social, que é, primeiro, interesse social. Então, e é uma questão, toda ela, essencialmente, ela é quantitativa. Para ver como que essas coisas têm mudado, né? No DSM-4, a classificação anterior, ela falava de que o autismo eram alterações qualitativas no desenvolvimento, né? É uma alteração quantitativa, no fim das contas. Então, eu quero ver o quanto de interesse social que uma pessoa tem, que uma criança tem, né? O quanto que ele se interessa por estímulos sociais, ele gosta de estar junto das outras pessoas, né? Esse comportamento afiliativo dele, né? O drive social, né? O tanto que gosta de socializar. Se uma pessoa ela gosta de socializar, se ela tem então um alto interesse social, é esperado então que ela faça aberturas sociais. Né? Então, eu quero ver a quantidade de aberturas sociais que ela faz. E quando eu vejo essa pessoa fazendo aberturas sociais, eu fico interessado então, aqui sim, na qualidade da abertura social que ela faz, né? Na qualidade então da interação que ela vai estabelecer. Mas mesmo quando eu estou falando em qualidade, eu vou prestar atenção na quantidade de qualidade boa de interações. Porque você veja, todo mundo dá mancada social, né? Você com certeza já deu algumas mancadas sociais aí na sua vida, né? Eu também já dei. E não é pelo fato, então, de que a gente deu uma mancada social, de que isso faz a gente autista, né? Com um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Da mesma forma que as pessoas com transtorno do espectro do autismo, ocasionalmente elas podem fazer boas aberturas sociais de boa qualidade, interações de boa qualidade. E não é pelo fato, então, que ela faz interações de boa qualidade que ela deixa de ter o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Então, o que eu presto atenção é na quantidade, na frequência com que ela faz aberturas sociais de boa qualidade e de má qualidade, né? Ou com aberturas sociais bizarras, esquisitas, né? Então é isso. Então, o interesse social, as aberturas sociais, né? Eu presto atenção na qualidade, então, dessas interações e o quanto também que essas interações elas se sustentam de forma recíproca. As interações elas fluem em forma de bate-bola, né? Então, eu começo uma conversa, você responde, eu faço uma pergunta, você responde, não faz uma pergunta de volta, e ela flui, então, reciprocamente, né? Essa reciprocidade ela vai aparecer em diversas outras situações, como, por exemplo, nas brincadeiras, né? Na troca de turnos, né? Quando você está jogando bola, então um chuta a bola para o outro, devolve, né? Enfim, em várias situações aparece essa situação de reciprocidade, não só no diálogo que eu mencionei, né? Então, essencialmente, de forma bem resumida, é isso que eu olho Sim. no desenvolvimento da socialização, né? Então, interesse social, quantidade de aberturas sociais, a qualidade dessa abertura, né? Prestando atenção na frequência com que faz aberturas e interações de boa, uma qualidade, né? E por quanto tempo, então, ou quanto que essa interação ela se sustenta de forma recíproca. Interação é isso. E comunicação, aqui a comunicação não verbal, né? Então, quão bem que até quantidade também, né? Quão bem que a pessoa expressa e compreende expressões faciais para transmitir emoções, né? Para interação, o contato visual com valor comunicativo, né? Então, tanto que entende o contato visual com valor comunicativo, gesticulações também, a comunicação não verbal, e quão bem eu faço isso tudo integrado com a minha fala, né, com a minha vocalização, né? Então, é essencialmente isso. Outra coisa que as pessoas, elas acham que é meio que patognomônico de autismo, né, é sinônimo de autismo, é quando a pessoa não olha no olho, né, o menino não olha no olho, né, e por tabela acha de que se olhar no olho Não é não tem autismo. autismo, né? E não é assim também, né? A coisa ela é mais É, complexa do que isso, né? Inclusive, se olhar demais no olho, a ponto de deixar as pessoas constrangidas, né? Também é ruim, né? Porque a gente modula o nosso contato visual, né? A gente faz o contato visual com intenção comunicativa, né? É isso. E aí tem um outro critério, que é um critério mais geral, mais genérico, né? Para avaliar tudo isso, que é se a pessoa, então, ela estabeleceu relações adequadas para o seu nível de desenvolvimento, né? Então, sejam amizades, sejam relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, né? Adequados para o seu nível de desenvolvimento. Então,
Mas de forma bem resumida, é isso, Ariane. Tá certo. Não sei se deu para Eu entender, né? Se tive, tem dúvidas aí. quando eu fui, suspeitei do Breno aqui no caso, né? A pediatra, por exemplo, na época falou para mim, ela falou, não, ele não é autista, ele olha no olho, né? Essa Aham, foi a primeira coisa que ela me disse, né? E assim, primeiro que tem a qualidade, como você falou, a frequência, né? Que naquele momento não estava sendo avaliado. Mas segundo que ele pode fazer também e ainda assim sim, ter outras tantas características que enquadrem ele, né, ali no diagnóstico. sim, Mas enfim, sim. é só um exemplo. E aí, pensando aqui, né, você comentou até de mudança do DSM e tal, pensando historicamente, assim, a gente tem a gente pode falar que a gente teve uma evolução aí na psiquiatria, na medicina de uma forma geral e na sociedade aí, comparando anos atrás, como você já comentou no começo, do que a gente fazia de diagnóstico, mas não só pelo diagnóstico em si, mas como é, a gente via, né, essas pessoas na sociedade, né? Como que a gente via os autistas dentro da sociedade, porque eu pergunto isso porque quando a gente era jovem, crianças e etc., a gente não conhecia pessoas que eram autistas, por exemplo. A gente não sabia. Mas a gente hoje, repensando bem, a gente, principalmente a gente que vive o autismo, né? A gente olha um pouco para trás e fala, nossa, aquela pessoa que tinha um comportamento assim ou assado, né? Olhando hoje, podia Verdade. ser que ela fosse autista, mas ela nunca soube. Ela sempre teve tanta dificuldade com tanta coisa, né? Então, a gente tinha um estigma lá atrás que melhorou. O que a gente, sei lá, fazia na época que hoje a gente faz diferente, assim? Acho que melhorou em vários aspectos. A questão do diagnóstico é uma delas que melhorou mesmo, né? Que aí é, realmente, seja por educação médica, educação de profissionais, né? Então, aprimoramento de certa forma, dos critérios diagnósticos, né? E aí dos métodos também do olhar, né? Acho que possibilitou mais diagnóstico. Então, esse acho que é um avanço importante, sim, né? Acho que um outro avanço, em particular aqui no Brasil, né, que também houve um avanço, aí, uma mudança nas faculdades, acho que especialmente faculdade de psicologia, né, que o Brasil tradicionalmente, né, tinha uma influência psicanalítica, psicodinâmica muito grande nas faculdades de psicologia, né, e isso mudou, né, então permitiu formação aí de psicólogos de uma forma, uma melhor forma em outras linhas que acumulam mais evidência de eficácia para tratamento de transtorno de espectro do autismo, né, como terapia cognitivo comportamental, e em particular a terapia comportamental mesmo, né, análise do comportamento, né, que muita gente Aba. conhece como ABA, né, as pessoas acham que o ABA é um programa de tratamento, né, não é um programa de tratamento, né, é uma ciência da psicologia, né, então houve bastante avanço com relação a, a isso também. É, e aí são, né, centros, ainda tem muito o que avançar, né, Tem. mas de centros de especialidades, né, então profissionais então começaram a se juntar e especializar nisso, né, para atender especificamente autismo, né, mas tem muito a avançar ainda, né, em especial no sistema público de saúde, né, aí tem bastante a avançar, ou para quem depende dos planos de saúde também, né, Sim. tem bastante a avançar com relação a isso, né. Infelizmente, sim. É, É claro que cria também, em paralelo, alguns desafios para quem está ali na clínica, né? Que justamente de como lidar com as pessoas que estão na franja ali do diagnóstico, né? Então, numa zona cinzenta, casos muito leves, né? Ou então ali numa zona cinzenta, né? E que, especialmente aí essas pessoas com esses casos muito leves, né? Aí eles engajam, então, em uma discussão relacionada à neurodiversidade, né? E da aceitação ali dessas pessoas do jeito que são, né? E algumas situações estão clínicas difíceis, então, para trabalhar com essas pessoas, né? E difíceis para elas também, porque Sim, o nível de autismo que a pessoa tem mais, tem consciência sobre o que tem, né? E se sente sim. diferente, né? No nível 2 e 3 aí é mais complicado, até porque geralmente você pode ter, né, outras questões envolvidas junto do autismo, né?
Eu lembro, inclusive, que no dia que a gente conversou sobre o caso do Breno, que você, acho que foi a primeira pessoa que foi claro para mim, assim, em falar que ao que tudo que eu relatava dele, e pelas estatísticas e etc., que geralmente a gente tem a questão da deficiência intelectual, ou pode ter a deficiência intelectual, né, Aham, junto do diagnóstico do autismo. E hoje, por exemplo, é uma coisa que, no caso dele em específico, para mim é muito claro. Por mais que a gente veja as evoluções, por mais que a gente, né, olhe e fale, não, ele é esperto, esperto ele é, mas ainda assim, né, sim. até na última consulta com um neuropediatra, especialista em autismo, ele mesmo comentou, ele falou, olha, muito provavelmente ele tenha, né, também Uhum, deficiência intelectual. sim. Então, por conta de N fatores, né, enfim, que a gente consegue perceber da dificuldade cognitiva e também até o comportamento atrapalha a gente conseguir saber tudo da dificuldade cognitiva, mas na verdade foi a primeira vez que isso ficou claro para mim. Eu confesso que talvez naquele dia foi um choque, porque o autismo já é, acho que um choque Sim. para a gente que é mãe e pai, a gente se acostuma com a ideia e daqui a pouco a gente pensa, poxa, mas pode ter uma comorbidade, né? Pode ter algo além do autismo. E no caso do Breno, em específico, a gente também fez, por exemplo, o exoma e deu uma alteração genética num gene específico que, além de poder ser um dos influenciadores do autismo, ele também traz com ele a carga de poder ter a deficiência intelectual. Uhum, uhum. Então, isso tudo só junta mais as suspeitas que a gente tem, apesar de a Sim. gente não ter feito nenhum teste de QI por enquanto. É, eu vejo, eu falo assim de uma forma bem rasteira, bem simplificada mesmo, né? Mas a maioria dos fatores de risco genéticos e ambientais que levam a problemas do desenvolvimento, você vê, já tem até essa curiosidade que não há muita especificidade com relação aos fatores de risco genéticos e ambientais para um problema do desenvolvimento. Eles são compartilhados em todos os problemas do desenvolvimento. Inclusive, são compartilhados com outros transtornos psiquiátricos importantes, como a própria esquizofrenia, transtorno bipolar, né? Compartilham, então, fatores de risco genéticos e ambientais. Esses fatores de risco genéticos e ambientais, então, de uma forma bem rasteira, né? De forma geral, quando ele afeta o desenvolvimento do cérebro, ele afeta o desenvolvimento do cérebro como um todo, né? E o resultado disso é que vai ter comprometimento, então, em várias habilidades, né? Então, é muito comum que isso aconteça, né? Geralmente, então, esse comprometimento do cérebro, ele é feito de uma forma mais ou menos homogênea, assim, com relação à sua gravidade também, de forma que, quando a gente tem, então, um problema do desenvolvimento leve em uma habilidade, tende a ser um comprometimento leve nas outras habilidades também. E se for grave em uma habilidade, tende a ser grave nas outras habilidades. Isso não é obrigatório, não estou dizendo que é regra, né? Não estou dizendo que é bem frequente que isso aconteça. A correlação, então, entre as habilidades é bem razoável, né? De forma assim, a pessoa quando é uma boa em uma coisa, ela é boa em tudo, né? Quando ela tem uma dificuldade leve em uma coisa, tende a ter dificuldade leve em outras habilidades. Quando a dificuldade é grave, tende a ser comprometimento mais grave em outras coisas. Mas a mensagem é assim, como então é comum que o desenvolvimento do cérebro ele fique, né, de forma comprometida assim como um todo, né? Tem vários problemas de desenvolvimento. É muito comum, então, a comorbidade desenvolvimental. Então, um menino que ele tem transtorno do espectro do autismo, que ele não fala, que ele tem problemas de coordenação motora, que ele tem alguma deficiência intelectual, que ele é hiperativo, né? É muito comum que essas coisas elas ocorram. Da mesma forma, o menino que ele tem TDAH, né? Ele tem também uma Sim, dislexia, ele tem um problema de coordenação motora, né? Essas coisas elas são muito frequentes de ocorrerem. sim, Então, sempre então que ele identifica um problema do desenvolvimento, muitas vezes, os problemas de desenvolvimento que mais chamam a atenção dos pais é o atraso de linguagem, né? Então, olhe o restante do desenvolvimento que é possível que haja algum prejuízo no restante. E aí ressalta a necessidade de trabalhar todas essas habilidades, né? Então, não focar só em sim. uma delas, né? É, E muitas vezes aí os pais eles resumem o diagnóstico como sendo, meu filho tem autismo, né? Às vezes o autismo é o menos importante entre os transtornos do desenvolvimento, né? Às vezes tem outros problemas de desenvolvimento que são mais importantes, mas até, por incrível que pareça, é mais confortável, às vezes, falar desse diagnóstico, né, do que todos os outros. E especialmente sim, deficiência intelectual, que é um diagnóstico muito difícil de ser dado, né? é, Difícil de ser recebido, melhor dizendo. sim, sim. E aí, aproveitando que você falou de trabalhar, né, com o desenvolvimento aí.
das pessoas que tenham, então, o autismo. Você falou do ABA também, falou de TCC, e o que, de forma geral, para as pessoas entenderem, porque eu sei que tem gente aqui que não necessariamente tenha já, né, diagnóstico ou conviva de fato, né, com pessoas, crianças autistas, o que geralmente essas crianças em especial, porque vamos combinar que quem está em tratamento hoje terapêutico de autismo são crianças e adolescentes, Uhum. os adultos estão começando a se descobrir, né, autistas, então a gente brinca Sim. como pai e mãe que os nossos filhos vão ser a primeira geração de adultos que nós vamos ver terapeuticamente, né, autistas, né? Então, que fizeram um Uhum. tratamento precoce, vamos dizer assim, se fez, né? Se conseguiu fazer também, que não é a realidade de todo mundo, infelizmente. Mas quais são os mais comuns aí, os tratamentos? É, exatamente o tratamento que cada pessoa, né, criança, adolescente e adulto, né, que ele vai necessitar, né, isso vai variar, né, vai variar dependendo, então, do comprometimento do desenvolvimento, quais são, então, as habilidades ali que estão comprometidas, a gravidade disso, né, se há outros problemas de comportamento ali envolvidos. Então, não tem muito, assim, a receita de bolo, né, mas e as prioridades, elas devem ser revistas com frequência, né? Porque então o que era prioridade há 6 meses, nesse momento pode ser que não seja a prioridade, pode ser que seja outra. Então isso muda. Mas, de forma geral, assim, os principais fatores prognósticos aí para o transtorno do espectro do autismo é a deficiência intelectual, se ela estiver presente, né? E aí, o tratamento de deficiência intelectual é mais complicado. De forma geral, pode-se dizer, tentar estimular aquela criança o máximo possível, um ambiente enriquecido ali de estímulos o máximo possível. E o outro fator prognóstico super importante é a linguagem, né? Então, uma criança que ela não fala, a prioridade é tentar botar essa criança para falar. Então, é muito pesada ali a carga em fonoaudiologia para ela, né? E outras estratégias com outros profissionais, especialmente da psicologia, para ajudar o pessoal da fonoaudiologia, né? Porque para algumas técnicas da fonoaudiologia precisa muito da psicologia. O PECS, por exemplo, né? O sistema de troca de figuras, né? A forma mais eficiente de você implementar o PECS é com a aba também, né? Na análise do comportamento, né? Então, por isso que às vezes precisa ou de um psicólogo ou de um fonoaudiólogo que tem uma formação boa em aba ou do apoio do psicólogo ali para implementar a estratégia, né? Mas nesse momento a prioridade é a linguagem, né? Porque se esse menino começar a falar, muda o patamar dele, né? Então, para o prognóstico se torna outro, né? E ao mesmo tempo, se você tem então um quadro muito leve, né, então um adolescente, um adulto, né, que é inteligente, tá, de repente está na faculdade, tá na vida profissional dele, né, mas socialmente é muito atrapalhado, né, a intervenção pode ser apenas um psicólogo com um treino de habilidades sociais, né. Então depende das necessidades, né. Então pode ser que seja necessário psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, é, fisioterapeuta, outras abordagens aí que para algumas crianças podem ser transformadoras, né, como musicoterapia, né? Musicoterapia para algumas crianças é transformadora, se ela tem uma ligação muito grande com música, se ela tem talento, inclusive ali na música, né? Às vezes acontece uma mágica ali na musicoterapia, mas para algumas, né, pode não ser muito eficaz, né? Então, enfim, tem crianças que estão bem com ecoterapia, né? Aí o céu é o limite, mas aí o importante disso é de tentar usar bem os recursos, não só recursos financeiros, né, mas recursos de tempo também, que é um recurso super importante, né, as pessoas, a criança, né, cansa também de tanta terapia, né, mas estabelecer então as prioridades e ver o que é que consegue, então, o que é que está ao alcance ali, né, dentro dessas limitações, então, financeiras e de tempo, né. Sim. E falando aqui de medicação, doutor, não de qual medicação, mas assim, quando se costuma receitar medicação nos casos do autismo, assim, quando acaba sendo necessário esse Uhum. uso? Para o autismo especificamente, né, para o transtorno do espectro do autismo, não tem nenhum medicamento que melhore as habilidades sociocomunicativas, né, que faça avançar o desenvolvimento. Às vezes os pais eles têm essa impressão, né, de que, eu comecei tal medicamento
e aí melhorou pra caramba as habilidades sociais dele, né? Tem que ter um cuidado em estabelecer essa relação causal, porque é uma coisa muito poderosa na medicina, né, que se chama efeito placebo, né? O efeito placebo não é só sobre a criança, o efeito placebo é sobre os observadores também, né? Daí a necessidade, inclusive sobre o médico, né? Daí a necessidade dos estudos serem duplos cegos, né? Porque as pessoas elas não sabem então o que a pessoa está tomando, se está tomando placebo ou não, né? Para você ter uma avaliação bem objetiva disso, né? Então não tem realmente nenhum medicamento que faça desenvolver as habilidades sociais e comunicativas. Os medicamentos eles entram então quando surgem ou quando há alguns outros problemas de desenvolvimento em paralelo, né, como por exemplo TDAH, né, um transtorno, é considerado um transtorno do desenvolvimento também. Então, o medicamento pode ajudar com o TDAH. Se o menino ele deprime, pode ter necessidade de tomar um antidepressivo. Está ansioso, medicamento para ansiedade. Se tem epilepsia, tem que tomar medicamento para epilepsia. Né? Então, né, se surgem outros problemas de comportamento, como irritabilidade muito intensa, né, tá muito agressivo, o medicamento pode ajudar nisso, né? Então, quando surgem esses problemas, digamos, associados ali ao transtorno do espectro do autismo, né? Mas esses medicamentos, eles não são para o transtorno do espectro do autismo em si mesmo, né? Entendi. Até as estereotipias, né? A gente, pelo que eu entendo e já Não tem, vi, também não tem medicamento que ajude muito, né? é, e até, né, até como a gente já tinha comentado, né, na maioria das situações, as estereotipias, elas nem devem ser foco de tratamento nenhum. É raro, acontece, mas é raro a estereotipia ela ser tão intensa que está atrapalhando ali a vida do menino e necessita de uma intervenção, em geral, intervenção não farmacológica, né, então com os profissionais de saúde, e é difícil de intervir sobre as estereotipias. E medicamento, às vezes, quando usa, é numa tentativa heróica mesmo, assim, de, poxa, vamos ver se dá certo. Porque, pelo menos com relação às evidências científicas, estudos clínicos, não tem muita coisa que consiga melhorar estereotipias, não. É. A Vanessa até perguntou aqui pra gente no chat aqui, nos comentários, sobre risperidona. A gente, acho que é o mais comum, tá? Todas as mães, pais sabem, e não que ninguém está recomendando remédio para ninguém, mas assim, é o mais comum que hoje se usa, né, no tratamento do autismo. Poderia explicar um pouquinho Talvez a qual é o risperidona... objetivo, assim, da Sim, risperidona, geralmente? a risperidona e o aripiprazol, né, são dois medicamentos que eles têm em bula a indicação para tratamento justamente desses comportamentos associados ao transtorno do espectro do autismo, como irritabilidade, agressividade, impulsividade, né? Então, ele pode melhorar esses comportamentos quando eles acontecem, né? Aqui no Brasil, o aripiprazol não tem essa indicação em bula, mas nos Estados Unidos tem essa indicação em bula e os médicos sabendo disso, né? Então, eles terminam prescrevendo risperidona ou o aripiprazol para esse tipo de comportamento. Né? Mas o intuito deveria ser para tratar esse tipo de comportamento, né? Eu já vi algumas situações de receber pacientes, então, né, de que estava em uso desses medicamentos e perguntei, mas por que está usando? O médico prescreveu porque ele disse que ia melhorar as habilidades sociais dele, né? Porque ele disse que ia integrar melhor a mente dele. Às vezes vinha com as explicações assim, eu não sei se é verdade isso, né? Ou se houve algum problema de comunicação ali entre o médico e a mãe, ou o paciente, o pai, né? Enfim, né? Porque às vezes acontecem esses problemas de comunicação. Mas se foi isso, não está muito calcado assim nas melhores evidências científicas, né? A indicação seria para melhorar esses problemas de comportamento, irritabilidade, agressividade, agitação. E quando a gente não vê, que essa foi a principal pergunta dela, né? Quando a criança está com uma medicação controlada como essa, e a mãe e os pais não veem essa melhora, né? De repente é para irritação, é para agitação, mas assim, não vê esse efeito. Porque a gente escuta bastante também que esses tipos de medicamentos, eles precisam ser, né? Depende de organismo para organismo, às vezes não dá muito certo, né? Não dá o resultado Sim. esperado. Então, o que é o mais indicado assim, a ser feito quando de fato a gente não observa nenhuma melhora, nenhuma mudança no comportamento, nesse comportamento que deveria ser o objetivo? Aí ela tem que avaliar no caso a caso, né? Eu não sei, pode ser que um dos problemas seja porque a criança ela tem TDAH, né?
então, um menino hiperativo, né? E aí, muitas vezes, o melhor medicamento para hiperatividade não é nem a Sim, risperidona, a aripiprazol, né? Poderia ser, então, os estimulantes, os medicamentos para TDAH mesmo, né? Mas, muitas vezes, também, o, o problema de comportamento, ele não é resolvido mesmo pelo medicamento, porque é um medicamento, é um problema de comportamento que, como a gente fala, ele é muito contingente. Tem um termo que é muito frequente da gente usar também, né? Que a gente fala que esse problema ele é comportamental, né? O comportamental ele não se refere assim ele se refere a um problema do comportamento, né? Porque, enfim, né, você pode definir como tudo sendo comportamento. Ele tem esse sentido de que ele é contingente, né? Ele surge, então, em uma determinada contingência, ele é determinado, então, pelas consequências daquele comportamento. Então, é um conceito que pode parecer um pouquinho mais complexo, né? Mas é um conceito que ele é o fundamento ali da análise do comportamento, do ABA, né? De que boa parte do repertório do nosso comportamento, né, do que a gente faz, do que a gente pensa, do que a gente sente, né, a gente faz aquilo porque aquilo gerou determinadas consequências no ambiente que foram reforçadoras para aquele comportamento. Ou seja, de alguma forma, aquele comportamento ele tem sido reforçado ali no ambiente, e se você não mudar aquela contingência, a forma como as pessoas estão relacionando, então, com aquela criança, com aquele adolescente, né, ele não deve mudar o comportamento dele, né? Não tem medicamento, então, que faça ele mudar o comportamento dele, porque ele está se comportando daquele jeito em virtude de aquele comportamento, de alguma forma, ele está sendo reforçado. Ele pode não ter conseguido identificar qual que é o reforçador, né? E por isso que a gente precisa, então, de um profissional para nos ajudar nisso, né? Do que está possivelmente reforçando aquele comportamento, ou mesmo de desenvolver outros comportamentos que são mais adequados e reforçar esses comportamentos mais adequados, né? Há uma tendência de quando você reforça intensamente um comportamento, no caso, você conseguir fazer isso para um comportamento que você deseja, os outros comportamentos, naturalmente, eles diminuem a frequência, né? Então, é isso. Pode ser que o é mais que importante não seja nem mudar o medicamento, seja, às vezes, mudar a terapia. É que, infelizmente, às vezes a terapia, né, como você comentou há pouco, as pessoas não têm acesso ou têm pouco acesso, né, e aí acaba que os médicos acabam partindo para o medicamento, por exemplo, mas talvez ali o que falte é muito mais um profissional da terapia, né, uma boa terapia, enfim. E também tem outros opostos, né, tem criança que criança que vai ter toda a terapia, todo o estímulo, mas que também não vai evoluir o tanto quanto a gente gostaria, né? Então, eu já vi muitos casos assim também. Então, a criança está com o tratamento de melhor qualidade, por exemplo, mas evolui muito pouco ou quase nada, né? Então, os estímulos, sim, eles precisam, e a gente sabe que a intervenção precoce ajuda super, né, por conta dos neurônios, da neuroplasticidade, etc. Mas, né, não é uma garantia, né, que, de acordo com o contexto, realmente a gente vai ter uma super evolução, né, infelizmente. É verdade, né? Aí tem as características individuais da criança, né? Que às vezes não permita que ela. A intenção das terapias é de fazer com que, então, as crianças, os adolescentes, aí, eles cheguem no máximo do potencial deles. Essa é a intenção. Sim. Né? Mas pode ser que o máximo potencial deles não seja o de uma criança neurotípica, né? Digamos Sim. assim, né? E também o fato da gente dizer que uma criança, mesmo com intervenção precoce, teve todo tipo de terapia e suporte, talvez não chegue no máximo de uma neurotípica, ou talvez evolua muito pouco, não significa que a intervenção precoce não é importante, que não precisa ser feito, né? Porque Sim. é caso a caso, mas muitos casos as crianças evoluem. E tem ganhos, mesmo que pequenos, né? A gente comemora passinhos de tartaruga aqui, mas a gente vê as coisas. E uma outra coisa, até sobre medicação que uma amiga, a filha toma a risperidona também, e ela até tinha comentado comigo que ela tinha notado melhora, mas depois não muito mais. Em algum momento ela estava tentando fazer o desmame da medicação e reduzindo, e tirou por um período. E aí que ela viu o quanto a medicação estava ajudando e fazendo o efeito positivo. Porque, de fato, quando ela tirou a medicação, vários comportamentos que a filha não fazia mais, a filha começou a fazer. Sim.
né? Sim. Então, assim, eu até penso, né? Aqui o Breno também toma e eu também não vejo muita evolução, muita mudança. Mas às vezes eu penso, bom, talvez se ele não tomasse mais, talvez eu já tenha esquecido coisas que ele ganhou, mesmo que pequenas também, né? Porque ele também faz as terapias, então talvez eu tenha esquecido as coisas que ele já ganhou nesse conjunto. Mas se ele não tivesse com a medicação, de repente, poderia ser que eu identificasse isso. Tá certo. Às vezes tem que fazer o teste de pausar o medicamento mesmo, né, para ver como é que fica sem. Pausa, inicia de novo, pausa, inicia de novo, para você tentar estabelecer uma relação causal ali, né, entre a É, melhora. E às vezes não é para não estar tomando medicamento sem necessidade, né? também. Às vezes isso também é para efeitos, suporte dos efeitos colaterais. Né? Às vezes acontece isso, de que começou um medicamento e aí, vamos supor, resolveu, teve uma consulta no final de janeiro, aí o médico prescreveu o menino estava lá com um determinado problema de comportamento, aí o médico prescreveu o medicamento, aí a mãe foi começar o medicamento, coincidiu com a semana de início das aulas. A mãe falou, deu remédio, e aí o menino ficou super agitado, ficou mais agitado ainda. Parei de dar o remédio. Foi por causa do remédio ou foi porque as aulas começaram? Né? E nós não temos tantas opções de remédio assim. O nosso arsenal de medicamentos é bem limitado, é bem limitado. Então, se por um acaso a gente descartar um desses remédios, a gente fica no sal, né? Fica uma situação difícil, né? Então, tentar estabelecer essa relação causal, né? Seja para o benefício para o menino não estar tomando medicamentos desnecessários, né? Como também para os malefícios, para a gente não descartar, então, recursos que podem ser valiosos, né? É bem importante. Então, às vezes, então dá um tempo, reinicia de novo, né? Faz esse teste, faz uma pausa, reinicia de novo, para tentar estabelecer uma relação causal entre o medicamento e um benefício, um malefício, Sim. né? E, doutor, quem costuma fazer o diagnóstico do transtorno do espectro autista? Qual especialidades médicas aqui no Brasil hoje fazem o diagnóstico? De forma Qualquer um. qualquer um poderia fazer. Qualquer um Desde que deveria fazer, né? Qualquer um deveria. deveria fazer. É. Não tem um dono, né? Não tem um dono do autismo, não, né? Então, tu falar. Inclusive, né, tem poucos profissionais da psiquiatria infantil, por exemplo, né? Não tem tantos Tem profissionais mesmo. assim, né? Então, termina que o psiquiatra infantil recebe casos mais difíceis, sejam de diagnóstico, ou seja, de dificuldade de tratamento mesmo, né? Né? Mas, enfim, tem neuropediatra, tem um pediatra, né, em lugares mais distantes que não tem também pediatra, neuropediatra, o clínico geral deveria fazer o diagnóstico, né? Então, não tem um dono, não. Todo mundo deveria ter uma formação suficiente para tentar identificar os atrasos e o desenvolvimento. É importante isso. Às vezes o pessoal fica imaginando como se fosse uma coisa, um bicho de sete cabeças, né? O transtorno do espectro do autismo, ele é só, né? Não é menosprezando aí a questão, né? Mas é importante esse entendimento, né? De é só mais um problema do desenvolvimento, né? E e tem problemas de desenvolvimento, então, que são até mais graves do que o transtorno do espectro do autismo, né? Como a própria deficiência intelectual, né? Dada as devidas proporções. Então, é importante que se diagnostique os atrasos de desenvolvimento e encaminhe para tratamento adequado, né? Eu Sim. comentei isso, de que é só mais um problema de desenvolvimento, né? Que é importante ter isso em mente, né? De que ele também, em boa medida, se comporta como um outro problema do desenvolvimento, né? Quero dizer com isso, é plenamente possível de que uma pessoa que teve um atraso de linguagem, e aí ela começa a fazer o tratamento adequado, né, fonoaudiologia e tal, às vezes mesmo sem isso, né, e aí ele fica próximo dos meninos já da idade dele com relação ao desenvolvimento da linguagem, ou seja, não justifica mais um diagnóstico de transtorno de linguagem. Ele teve esse diagnóstico, né, mas digamos que ele saiu do espectro do transtorno de linguagem. Isso pode acontecer também com a coordenação motora, né? O menino teve um atraso de coordenação motora e aí com terapia ocupacional, né, com o próprio desenvolvimento, treino, né, o menino melhorou, não justifica mais esse diagnóstico. É possível isso acontecer também com o transtorno do espectro do autismo. Ele, nesse sentido, né, ele é só mais um problema de desenvolvimento. Tem meninos que têm um atraso leve no desenvolvimento das habilidades sociocomunicativas e, de repente, com estímulos adequados, com tratamento, ele pode também deixar de ter essa dificuldade, né? É plenamente possível isso, né? Hoje, infelizmente, a gente ainda vê na nossa região e no Brasil que
para procurar o diagnóstico do autismo, precisa procurar um psiquiatra infantil ou um neuropediatra, porque os outros médicos, pelo menos de forma geral, né, infelizmente não conhecem e às vezes não reparam, né, nos marcos do desenvolvimento, e óbvio que eu não estou generalizando, mas é muito incomum encontrar mães dentro do transtorno do espectro autista que o pediatra, por exemplo, tenha sido o médico que levantou a lebre ali e falou que, olha, né, o seu filho está com atraso no desenvolvimento, pode ser que ele seja autista, ou não falou que pode ser que seja autista, mas está com atraso no desenvolvimento, vamos para o neuro, vamos para outra especialidade, porque ainda assim querendo passar para frente. Geralmente não, geralmente ou é a escola que traz, ou são os pais que trazem o que estão reparando, né? E eu escutei bastante ainda, há 4 anos atrás, quando eu tive o diagnóstico aqui, eu ainda escutava bastante a questão da curva, né? Do desenvolvimento, que cada um tem seu tempo e tudo mais. E ainda muitos pais e mães ainda escutam isso, né? Ou escutaram isso. Então, acabam que tem que, por conta própria, procurar os profissionais especializados. Assim. Mas veja, né, não dá pra gente querer que todo mundo que tem hipertensão arterial seja cuidado por um cardiologista, né? Todo mundo que tem diabetes seja com um endocrinologista, né? Então, o clínico geral, o ginecologista, né, ele deve cuidar desses quadros também, né? Com o autismo também, né? Não dá para só o super especialista diagnosticar e tratar, né? Então, os outros médicos deveriam ter formação adequada para isso também, né? Concordo. Eu concordo. Eu espero que a gente chegue lá. Talvez seja porque a gente ainda está, né, começando a ficar mais evidente hoje em dia. Eu acho que daqui a pouco a gente já tem ampliado e eu espero que a gente amplie cada vez mais aí. Mas é isso. Te agradeço. Se você quiser deixar algum recadinho também no final, algum lembrete, alguma coisa que você queira falar que a gente não falou, deixa à vontade aqui para você. Tá bom, não, só agradecer, parabenizar aí pela iniciativa, né? Então, aí no meio do autismo, né? Importante aí para chamamento de conscientização, como você falou, né? Então, super bacana essa iniciativa, né? Da gente ter essa conversa aí, e outras que você vai ter, né? Que eu sei. Legal, Ari. Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pela sua participação. Sei que a vida é corrida. E obrigada a todo mundo também que ficou com a gente, que entrou aqui. Eu vou gravar. Mandar um beijo aí a tanta gente conhecida que entrou aí, muito legal. É mesmo, um monte de gente. Gente que falou que sente saudade de você lá no HC, da UFMG. Teve recadinhos aí. Eu vou salvar aqui, vou te colocar como colaboradora, e se você quiser, também vai aparecer para você, né? Se você quiser que apareça lá no seu Insta. Mas também eu vou divulgar para as outras pessoas e vai ficar salvo para quem, de repente, entrou mais para o final e não conseguiu assistir tudo. Tá bom? Legal. Valeu, Ariane. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, gente. Obrigada.